Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito
instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si, quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe
que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande. Mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer, está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Hoje na liturgia nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. E resolvemos cantar essa música para nos lembrar justamente o significado da cruz na vida de todos nós. Acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida. E até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar. Passagem.
A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo. Só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. Tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdido, por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1h da tarde. A hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h da tarde. Meu Deus do céu, não era brincadeira. Uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Porque ela me fazia a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito. Tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem. Ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está aí. Ainda não atingiu todos os resultados dela em mim, mas eu estou aqui lutando para isso. E cada cruz que eu preciso enfrentar é uma oportunidade que eu tenho de extrair a minha melhor parte. Vejo as realidades que me fazem sofrer e não quero ser vitimado por elas. Mas eu quero que elas sejam para mim um lugar de aprendizado. Eu acho bonito nessa música porque ela fala, olhe para a cruz. Preste atenção na cruz. O que essa cruz representa para nós? O amor de Deus. Um amor que é infinitamente superior a todos os que nós experimentamos. Por quê? Porque é um amor desinteressado. É um amor sem as máculas que são próprias dos humanos. O meu amor, ainda que seja pelo meu filho, ele está cercado pelas minhas fragilidades. Então eu posso achar que estou amando verdadeiramente, mas eu acabar
prejudicando meu filho, porque eu não soube, de repente, exigir dele. Precisava ser exigido ou exigir demais, além da conta. O amor humano será sempre marcado pelo limite. Sou criatura, não sou perfeito. Quando amo, amo a partir da minha imperfeição. É por isso que essa experiência de ser amado por Deus precisa ser experimentada diariamente. Deus me ama sem interesse. Deus me ama nunca querendo me prejudicar. Então, toda vez que eu tenho contato com a sua palavra, toda vez que eu reflito, que eu rezo, e eu tenho a oportunidade de ouvir a voz de Deus, eu estou provando uma água muito pura. Eu estou provando retas intenções. Bonito pensar isso, né? Conhecer a Deus, tornar clara sua reta intenção na minha vida. Deus nos ama com reta intenção. Nenhum desvio. Ele não está motivado pelo seu rancor, porque nele não há rancor. Muito embora na minha maneira de ver, às vezes eu atribuo rancores a Deus. Aliás, às vezes eu fico ouvindo alguns discursos que se dizem religiosos, absolutamente fundamentados em visões diabólicas de Deus. Um Deus mesquinho que faz matemática o tempo todo, que negocia graças, negocia favores. Não posso entender isso. É totalmente diferente do que Jesus me fala. Se é diferente do que Jesus me fala, eu não acredito mesmo. Pode ser o pastor mais bem intencionado no mundo, pode ser o padre mais bem intencionado no mundo. Se fala contrário àquilo que Jesus me ensina, por aqui, eu acredito em um Deus amor, um Deus misericórdia que põe o banquete para os famintos. Que não tem problema com os pecadores, que olha nos olhos dos miseráveis. Um Deus que não é preconceituoso, Deus amigo, e que a partir da amizade estabelecida muda a nossa vida. Exaltar a cruz é isso. É recordar um amor desinteressado, que nos ama quando não merecemos ser, que nos escolhe quando deveríamos ser preteridos, quando não oferecemos motivos para a eleição e somos eleitos. A exaltação da cruz é a exaltação do amor que ama a miséria. Por que é preciso amar a miséria? Porque somente depois que o miserável se sente amado é que ele tem condições de superar a miséria que o maltrata. Não adianta você querer oferecer um discurso ao miserável. Tem de oferecer amor. E essa palavra, que pode ser muitas vezes vaga, precisa ser encarnada e concretizada. O que é oferecer amor? Oferecer oportunidade. É esquecer um pouco a miséria do outro e ter coragem de segurar sua mão, de estar próximo dele. Eu particularmente penso que estou longe de ser um cristão assim, mas eu quero ser. Eu quero no meu dia a dia identificar essas hipocrisias que eu vou aprendendo a assimilar. Sabe, eu quero arrancar de mim isso. A exaltação da Santa Cruz é a oportunidade que eu tenho de pensar a redenção que esse amor provoca em mim. Porque se eu sou amado quando não mereço ser, por que eu não vou amar também o outro quando ele não merece ser amado? É só uma condição que me cabe? É um favor que eu recebo e não repasso? Não tem sentido isso. É contraditório na fonte, na raiz. E é interessante, minha gente, porque quando nós compreendemos a cruz do Senhor como
um lugar de purificação dos nossos excessos, o nosso cristianismo vai ficando cada vez mais coerente, mais concreto, palpável, como se ele pudesse ser cortado pela faca. Não é teórico mais. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tudo o que preciso para ser feliz está exatamente onde estou. Parece louco, mas é exatamente assim. Basta cavar. Procurar no universo de dentro, nessa vida interior que me espera a todo segundo por ser ouvida e respeitada, amada e alimentada. O reino de Deus está aqui dentro, no endereço da minha própria casa. Aprendi com um grande amigo que rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. É disso que se trata o teu poço. Acho que conheço alguns milionários, alguns sorrisos inesquecíveis, olhares inigualáveis, gente brilhante e única. O reino de Deus está próximo, bem próximo. Você sabe que quando eu abri aqui, eu vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nesse. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana, de como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros, e que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, eu me transformo num fantasma, escravo, eu me transformo nos outros, né? Ou viver as expectativas que estão fora. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente, nós somos capazes de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando, porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. E o que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? É interessante porque na dinâmica da vida, nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega. É o que a gente olha. Né? Exatamente. Como a gente olha para o outro. Eu me sinto bem-vindo ou não é com a palavra que o outro me diz, é com o olhar que ele me oferece. Exatamente. E a gente se revela no olhar, a gente conta tudo que não quer contar. A gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar, eu me sinto, e sou mesmo, mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma. Porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites. Porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho. Medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem mais forte. Aí. E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né? De alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né? Muito pouco,
para ser feliz. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar a maneira como elas se olham. Uhum. Elas são muito melhores do que elas imaginam. Mas não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam. Aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora, e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo, e a gente vai criando coragem. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para o fora de mim. E eu gosto muito de pensar no bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência. Ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. E isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote. E eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é não. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro, né? Não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus. De palavras que possam provocar no outro um sentimento bom, que esse é o grande poder da palavra. E quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciada com um pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o castelo interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai, aos poucos, galgando novos caminhos. De gota em gota se constrói um rio. Dentro de si, de gota em gota, tudo fica bem maior. E é preciso regar um terreno que, em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado, um terreno muito abandonado. E numa palavrinha, você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se e naturalmente escutar o Deus que te habita. E eu acho que a arte de dizer pouco, ela só é possível aos que viveram intensamente. É a capacidade de dizer muito num formato pouco, num formato menor,
Isso só é possível aos profundos. Né? A não ser que você faça uma literatura boba, que não é o caso. Quando você tem aquelas frases motivadoras. Eu posso dizer muito honestamente que todos os textos foram sempre do meu momento sagrado de oração, porque tem dias que a gente não quer falar com Deus não, que rezar o terço parece que você está carregando um caminhão, né? E tem dias que você não quer se movimentar para dentro e nem mexer sua alma em direção ao sagrado, ao que é eterno. E eu sempre pedi a Deus uma sagrada inquietude sobre mim mesma, de procurar ali aonde tinha raiz aquela palavra. Às vezes a gente acha que ouvir a Deus é um pássaro dourado, gigante, que vai pousar na nossa cabeça, né? Não, ouvir a Deus às vezes é aquele sagrado incômodo, que me desconcerta por dentro, mas me mostra o que vale a pena, o que é verdadeiro. Você já parou para perceber que as grandes belezas dos grandes artistas da humanidade só foram brotadas de grandes dores? E que o Cristo deixou se tocar só nas suas chagas? Toda vida bem fundamentada vai ser sempre regada de bons sofrimentos. Às vezes a gente pede a Deus que nos livre, né, dos sofrimentos. Eu tenho visto que é o melhor cosmético que eu tenho na vida. E quanto mais eu aprendo a sentir a dor certa na hora certa, pela coisa certa ou pela pessoa certa, aquilo me faz tão mais mulher, tão melhor. Sagrados amadurecimentos, porque amadurecer significa deixar para trás alguém que eu era e escolher alguém melhorado a cada dia. Eu não digo um sofrimento reclamão, porque eu acho que todo sofrimento digno, ele é temperado e te estrutura no silêncio. No silêncio, onde você escuta aquilo que ninguém te disse, aquilo que não é óbvio, aquilo que nem o olho viu, só o de dentro, só o que é de Deus mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, você está tão bonita, o que você está fazendo? Eu respondo com coragem, vivendo muito. Intensamente. Vivendo intensamente. E ser resiliente é algo que cada vez mais me dá gosto de viver, sem expectativas de que outros venham me fazer feliz, mas que a melhor coisa da vida é você realmente oferecer o que você nunca recebeu. E eu acho que é um caminho de cavar o próprio poço com Deus, que a gente sente a força na mão, sente o sagrado sofrimento para descobrir a máxima beleza da gente, né? É uma maneira que a gente tem de corrigir a vida, de maneira madura, que às vezes a gente fica alimentando o que eu acho que é odioso, a gente ficar achando que a vida nos deve, que a vida foi injusta com a gente. E ao mesmo tempo eu já encontrei pessoas tão gratas que nunca fizeram uma cobrança à vida. Estão lá e vivem e dão um jeito. Ser livre. Alguma coisa acontece, vai lá e resolve, chora o que tem de chorar, mas não blasfema contra a vida. Vamos aqui para um outro e-mail, que na verdade eu já queria ter atendido na semana passada. É do Robson Antônio, que escreve assim, lá de Uberlândia. Ele é católico, praticante, mas ele disse que não acredita na vida eterna. Ele acredita que foi criado por Deus, mas que depois que nós morrermos, tudo vai acabar. Da mesma maneira como você desliga um computador. Ele está com câncer, tem 74 anos e já pensou que quando morrer será como apagar uma luz e tudo vai terminar. E ele pede que eu comente esse tipo de fé, né, que ele tem. Não sei se ele quer que eu faça um juízo de valor, nem estou disposto a isso, porque prefiro muito mais refletir a maneira como você crê. Você sabe, Sr. Robson, que o senhor não é único. É muito comum a gente encontrar nos dias de hoje pessoas que até acreditam em Deus, mas não têm a crença na vida eterna.
É interessante porque toda vez que nós acreditamos, primeiro, todo mundo acredita. A fé faz parte da nossa experiência de vida. Todos nós fazemos a experiência de fé o tempo todo. Eu sento nessa cadeira, eu estou confiando que ninguém pôs uma bomba nela. Não é verdade? Você vai mastigar um chiclete, quando você abre aquele pacotinho, você fica pensando que alguém possa ter envenenado aquele chiclete? Não. Você compra um pão na padaria, você parte, passa uma manteiguinha dentro, não é verdade? Faz na chapa, um cafezinho com leite, e você é a pessoa mais feliz da vida, do mundo, comendo aquele pãozinho, e você não está nem imaginando que alguém possa ter envenenado a sua manteiga. Então isso é experiência de fé. Na filosofia nós chamamos isso de a experiência mais prática que nós podemos fazer na fé. Você confia que as coisas estão em ordem. Isso é bom, porque quem não tem isso vive uma neurose, precisa até de tratamento, é o desconfiado. Tem gente que tem essa desconfiança tão arraigada que vira uma doença. Então, se você não tem essa desconfiança de tudo, você é uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Então você está em dia com o seu primeiro nível de fé, que é a fé na vida. Eu acredito que eu posso sair, que eu vou ter condições de chegar ao destino, que não haverá um terrorista no meio do caminho. É a boa fé. Estou agindo com boa fé. Depois você tem uma experiência de fé que abrange um pouco mais o território da espiritualidade. Isto é, eu tenho fé em Deus. Acredito que sou criado por uma força superior, por um Deus que é muito maior que eu. Aí você tem o contexto das religiões que ensinam as mais diversas formas e modalidades de divindade. Nós somos cristãos, acreditamos, judeus cristãos, que nós acreditamos num Deus criador, amoroso, trino, e aí toda a dimensão da nossa fé cristã católica. Agora, existem outros aspectos do desdobramento da nossa fé que são desdobramentos escatológicos, isto é, ultrapassam o limite do tempo. Porque enquanto eu vivo acreditando em Deus na minha vida diária, como é que Deus age na minha vida? Ele age no meu tempo, naquilo que eu sou, a partir da minha história. Eu sinto a ação modificando o meu jeito de ser. Eu sinto a ação de Deus modificando as pessoas que estão do meu lado. Eu posso ver essa ação no tempo. Vejo na criança, vejo no jovem, vejo no adolescente, vejo no velho. Agora, como nós acreditamos em Deus e nos desdobramentos de tudo aquilo que vem do processo religioso, do processo da mística, isso é muito diferente. E é aqui que você entra, Robson. Porque eu tenho encontrado muita gente pela vida que resumiu Deus a essa fé do dia a dia. Veja bem, é errado? Eu não sei. Sei que é diferente. Agora, o que eu acho é que a gente precisa fazer o passo a mais. Eu não consigo explicar o que será a vida eterna. E olha que eu dou aula de escatologia, que é essa ciência dentro da teologia que tem a pretensão de dizer como será depois que terminar tudo. Aqui, a passagem pelo tempo vai se findar. Então a gente acredita no início da vida eterna, que é onde moram todas as nossas esperanças. Agora, como será esse tempo lá? Que já nem é tempo, já está errado até na linguagem, quando eu queria fazer doutorado, eu queria falar justamente sobre isso. Da impossibilidade de se construir uma linguagem para falar das realidades escatológicas. Como é que eu vou falar do céu? Como é que eu vou falar do inferno? Como é que eu vou falar do purgatório? Se para eu falar, você precisa entender. E se para você entender, nós precisamos usar o mesmo código de linguagem. Então, para falar de céu, a gente usa a categoria de tempo, a gente usa a categoria de espaço, a gente fala de lugar, não é? Você já assistiu aquelas novelas espíritas? Como é o céu? Sempre igualzinho. Aquele campo verde, as árvores, um tédio, as pessoas sentadas debaixo da árvore. Para mim aquilo é um tédio. Porque eu posso até gostar disso de vez em quando. Mas você imaginou o resto da vida desse jeito, gente, debaixo da árvore? E os carrapatos te incomodando? Está vendo como isso é relativo? O inferno para o outro pode ser o céu para mim.
E o céu para mim pode ser um inferno para o outro quando você vai pensar. Então veja bem, utilizar dessas linguagens para falar da eternidade é muito difícil. Então, Robson, quando você diz que não acredita na vida eterna, que você vai morrer e é como apagar uma luz, pode ser que você não se identifique com a linguagem que nós criamos para poder falar dessas realidades. É muito difícil, minha gente. É uma linguagem muito difícil. Quando eu morro, eu vou para o céu. Aí imediatamente a gente olha para cima. Só que cada vez mais as ciências estão descobrindo que para cima tem explicação. Não é verdade? São as galáxias, são isso, são aquilo. Então eu já não tenho mais como acreditar nessa localização de que o céu é lá em cima. Aí a gente então vai descobrir que a teologia vai nos propor categorias muito sofisticadas que às vezes são difíceis de nós compreendermos ou até de explicar isso para o outro. Aí eu fico tão desanimado, é como se eu desacostumasse de tentar explicar, né? Aí eu chego à conclusão assim, olha, é mistério. Eu prefiro ficar com essa resposta e dizer para você que é um mistério, a ter aquela sensação de que eu estou fazendo um discurso idiota só para você ficar sem me perguntar depois de novo. Para que eu vou calar a sua pergunta? Pode ser que a sua pergunta seja muito mais interessante que a minha resposta. Então eu não tenho o direito de retirar a fertilidade da sua pergunta e substituí-la pela infertilidade da minha resposta. Eu, como padre, como líder religioso, eu não tenho que te dizer como será o céu. Eu tenho que lhe fazer imaginar. Porque no momento que você imaginar, você criará o céu a partir das categorias da sua satisfação. Ah, mas isso então é uma loucura, padre. Não. Se Deus nos deu este dom, não é verdade? De sentir, de desejar, eu diria a você, o céu é a melhor parte da vida que você puder imaginar hoje, multiplicado por 1000, por 2000, por 3000. Agora, o bonito da vida é a gente viver essa tensão escatológica, pensando assim, hoje, no agora da minha vida, eu renuncio o inferno. Eu renuncio tudo aquilo que possa ser um instrumental de destruição para a minha vida, para a vida de quem está do meu lado. E aí eu continuo imaginando. Robson, eu não acredito que você não tenha esperança na vida eterna. Porque se você crê em Deus, meu amigo, é natural que você, sobretudo agora, neste momento de doença, você descubra uma parte da vida cheia de sabor. Sabe por quê? Porque a vida sempre tem sabor. Há sempre um sabor preparado para cada tempo da nossa vida, mesmo no tempo da doença, da dificuldade, da luta. Eu vi algumas pessoas muito especiais para mim morrerem. E eu posso confessar a você, Robson, que no momento que eu vi aquelas pessoas morrerem, eu sabia que existia um sabor naquele último suspiro. Eu vi. Eu tenho certeza absoluta que o sabor existe até o final. E que a beleza da vida consiste em nós descobrirmos o sabor que eu posso experimentar agora. Agora, como será essa vida eterna? Não posso lhe dizer, meu amigo. Mas posso lhe sugerir que você imagine essa vida eterna da melhor forma possível. Porque se você imagina da melhor forma possível, a sua vida agora é transformada. E é aqui que eu acho que se resolve esse conflito de fé humana, temporária, situada, com a fé na eternidade. Quando nós descobrimos que existe um laço e que o tempo está ligado a uma realidade que não é tempo, que o espaço está conectado num espaço que não é, como eu posso dizer, imaginar, porque não está na clausura dos meus conceitos. E a eternidade é isso. Quando você descobre que no agora da vida, você tem a oportunidade de estabelecer um tempo de céu.
É isso que eu luto, minha gente, para fazer isso em mim, nos outros que eu encontro. E é por isso que eu não permito que a mágoa fique muito tempo no meu coração. Porque a mágoa é um impedimento para que o céu exista. Toda vez que eu estou magoado com a vida, toda vez que eu estou magoado com as pessoas, o céu é paralisado dentro da minha vida. É como se os tijolos parassem de ser colocados. Avance a construção da sua eternidade. Não espere morrer para ser eterno, não. Adélia Prado diz que tudo que a memória ama já ficou eterno. Ela tem razão. O amor é essa realidade humana, dom divino em nós, que tem a possibilidade de eternizar tudo que a gente toca. Antecipe no tempo aquilo que já é eterno. Traga para o agora da vida o céu que te espera. O contrário não vale a pena. Trazer para o agora da vida o inferno que não queremos. O céu é agora. Então eu descubro isso. E não significa que eu não creia no céu depois. Mas significa que aquilo que eu espero é tão forte, é tão vibrante dentro de mim, por mais que seja impossibilitado de ser contado. É tão bom que não cabe nas palavras. Eu não sei lhe dizer. Se eu disser para você que eu sei lhe descrever do céu, eu estou mentindo. Eu só sei esperar por ele. E esperar por ele eu posso lhe ensinar. Como eu digo, como eu vivo essa espera. Contar para você como é o céu, eu não tenho possibilidade mesmo. Agora dizer que eu espero por ele, que eu construo no agora da minha vida essa esperança, e que vai ser dado. É isso que eu desejo. Que você, Robson, nesse tempo da sua vida, descubra o sabor que você tem direito. Não se preocupe com o que vai ser depois, meu amigo. Preocupe com o que vai ser agora, porque vivendo bem o agora, você naturalmente está construindo depois. E você não precisa esperar o câncer, a doença, a morte. Ainda hoje nós viemos para cá falando. Tantas pessoas morreram hoje. Estavam saindo para o trabalho, algumas se preparando. Nunca imaginavam que a morte iria chegar. Ela vem quando não esperamos. Estar doente não é nada. Estou cheio de vida e daqui a pouco posso não estar mais. É assim que a gente vai aproximando o coração da gente do coração de Deus. Passando por toda a arte, ela sempre tem a oportunidade de nos aproximar. Eu falava aqui antes, né, que Jesus tinha essa facilidade de criar no coração de quem o ouvia uma sensibilidade para perceber Deus em todas as coisas, em todas as realidades. Aliás, Jesus vai abrindo os corações humanos, as mentes humanas, e continua abrindo até hoje, tornando-nos cada vez mais capazes de conhecer o coração do Pai. Há um texto no Evangelho, minha gente, em que essa contradição que a gente falava no início, ela fica muito evidente. A natureza contraditória do cristianismo, de estar o tempo todo, né, uma realidade positiva sendo escondida em algo que aparentemente parece negativo. O Calvário é um lugar de libertação, mas quando você olha para ele é um lugar de sofrimento. O túmulo de Jesus, o túmulo vazio, é a expressão máxima dessa intervenção de Deus na nossa vida, levando-nos também a experimentar os calvários e depois passando pela experiência do sepulcro vazio, que é a libertação e a ressurreição. Mas no paralelo da ressurreição você tem o Calvário. E Jesus, no momento em que estava fazendo um encontro com as pessoas, ele tinha em muitos momentos da vida dele, de maneira muito simples, muito direta, ele reúne as pessoas e começa a ensinar verdades profundas de maneira simples. Ele faz aquele sermão da montanha, que nós temos as bem-aventuranças, onde ele
É um conjunto de frases que justamente nos mostram o poder que essa contradição tem dentro do contexto do Evangelho. Fala assim: felizes os pobres, diz, no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Interessante, porque aqui no texto você tem essa realeza exposta. Porque no primeiro momento a gente pode ficar parado no primeiro, na formulação inicial, né, das coisas, das realidades, e a gente não chegar ao coração delas. A bem-aventurança é um discurso que, se você fica parado na porta e você não ousa entrar no coração dela, você não entende nada. No coração dessa contradição está o aprendizado. Como é que pode ser feliz aquele que está sendo injustiçado? Não tem solução. Mas somente quando nós passamos pela realidade, quando nós vivemos e experimentamos isso na nossa pele, você vê que Jesus tem razão. Na teoria, não. Agora, na pele, quando lhe dói a injustiça, você percebe que uma grandeza está sendo fomentada no mesmo momento em que cresce a dor da injustiça, a dor de estar sendo injustiçado, cresce também a certeza e a recompensa de não ser você aquele que calunia, aquele que é injusto, aquele que faz o mal. Aí você vai vivendo a elaboração desse cristianismo pelos avessos. Eu digo isso porque nós estamos vivendo um momento tão pesado no nosso país, né? Onde tantas coisas difíceis estão acontecendo. E a partir dessas realidades difíceis, tantas contendas entre nós, tantas agressões em nome daquilo que nós compreendemos justo, em nome daquilo que compreendemos verdadeiro. Nós só vamos sobreviver com dignidade neste processo todo se a gente fizer a opção pelas bem-aventuranças. Se a gente optar por viver tudo isso com muita serenidade. De você não permitir que a ira do outro inflame a sua. De você não permitir que os males que estão hoje no mundo, as crueldades que estão sendo cometidas, eu não estou tomando partido. Eu estou olhando a realidade como um todo. Nos dois lados há sofridos, nos dois lados há cruéis. Nos dois lados nós encontramos quem comete crueldade e dos dois lados nós encontramos quem sofre com essas crueldades. Agora, de alguma maneira, esses dois lados nos seguem. Nós precisamos manter a serenidade para que a gente não dispense a misericórdia, a caridade que o cristianismo nos sugere no momento de tanta luta e de tantos conflitos como nós vivemos hoje no nosso país. Atender aqui algumas pessoas que nos escrevem. Padre Fábio, eu não sei como fazer.
Namoro faz quase 5 anos e neste tempo todo o meu namorado sempre se mostrou muito correto. E essa semana descobri que ele mentiu para mim. Ele foi em uma casa noturna de mulheres por curiosidade, ele disse que não aconteceu nada, porém eu não consigo acreditar em nem perdoar. Eu amo muito, mas não sei o que rumo tomar. Me ajude, o que devo fazer? Minha filha, quando nós amamos, quando a gente fez a opção pelo outro, a gente vai ter que viver a dinâmica do perdão diariamente, né? Não tem como você amar, fazer a escolha pelo outro, sem viver a dinâmica do perdão. Ah, mas é grave o que ele fez? Não sei, você precisa administrar as consequências do que ele fez e ter condições de olhar para o futuro, sabendo que você terá sempre essa pessoa defeituosa do seu lado, uma pessoa propensa ao erro. Se você dispensar todo mundo que errar com você, não vai sobrar ninguém. Ainda mais quando o assunto é casamento, né? Quando o assunto é namoro, você não tem outra escolha senão administrar os limites do outro. Claro, você não vai ficar fazendo uma luta sozinha. Eu acho que isso é um discurso muito simplista. Quando nós ficamos falando às mulheres que elas precisam ser pacientes com seus maridos, ou quando nós dizemos aos maridos que precisam ser pacientes com suas mulheres, tá bom? O discurso tem que servir para os dois lados. Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa pisa na bola comigo o tempo todo e não faz nenhum esforço para modificar o comportamento, eu tenho o direito de exigir um posicionamento ali, talvez de maneira mais radical, ou até mesmo um rompimento. Namoro foi feito justamente para terminar, né? Termina bastante o namoro para depois você não precisar terminar o casamento. O namoro é o tempo de experimentar o definitivo. É a oportunidade que você tem de ver no temporário aquilo que será uma escolha definitiva. Agora, se você não estiver disposta a perdoar um erro do seu namorado, não vai ter condições de namorar com ele. Não vai ter condições de estabelecer um projeto de futuro com ele. É a velha história, o amor é precário. É administrando precariedades no dia a dia que a gente se descobre amantes. Amantes no sentido de sermos envolvidos pelo amor, né? De estarmos envolvidos pelo amor, no movimento do amor. O movimento do amor, ele é dinâmico, claro, por ser um movimento já é dinâmico. Agora, é na dinâmica do amor que nós vamos descobrir e identificar o que pode purificá-lo. É como se nós colocássemos os filtros para que os relacionamentos se encaminhem para serem cada vez mais harmoniosos. Porque é muito bom você vencer conflitos que estão estabelecidos com as pessoas que você ama. Não é interessante você viver um casamento sempre caótico, uma amizade sempre caótica. Essa semana mesmo estava conversando com um amigo que não sabe mais o que fazer com o namoro dele, que toda vez que volta, as promessas são sempre de que viverão de maneira equilibrada aquele relacionamento, mas eles estão tentando isso há mais de 4 anos. Um desgaste terrível, eles se fazem tanto mal, mas ficam iludidos de que podem ser diferentes, né? Mas as estruturas pessoais não estão preparadas para o amor. São tão egoístas nas suas particularidades, depois querem ajuntar esses egoísmos. Ninguém abre mão, ou então só um tem que abrir mão o tempo todo. Isso não é saudável. Amor é parceria, minha gente, é contrato. É um contrato que a gente não assina no cartório, claro, mas é um contrato que nós assinamos emocionalmente. Olha, eu quero ser seu amigo. Eu quero que você seja meu amigo. Mas nós teremos regras para essa amizade. Porque senão ela não fica harmoniosa. Até entre pai e filho precisa ter. Entre mãe e filho. Todos os relacionamentos precisam ter regras. Porque senão a gente não chega à harmonia. Aí vai ficar eternamente conflituado. Aí eu disse isso para esse meu amigo essa semana. Eu falei, olha, eu não acredito mais no seu conflito. Porque você sempre volta a estaca zero. Estão terminados agora.
Aí começa a viver o desconforto, porque isso é igual a dependência química, né? A crise da abstinência, né? O outro faz tão mal, que você quer separar. Aí separa, depois uns 2, um mês e meio, começa a sentir falta do mal que ele te fazia. É dependência química. A emoção é também uma dependência química. Aí eu dizia para ele, olha, é igual parar de fumar. Se você não vencer o desejo de voltar no primeiro mês, se você não experimenta dar um passo no segundo mês, a libertação nunca chega. Você vai ser eternamente dependente emocionalmente daquela pessoa. Você sabe que ela te faz mal, mas continua dependendo dela. Continua procurando por ela, porque não quebrou, não estabeleceu a regra da harmonização, que é esforço. Esforço. É luta diária, é escolha. Amar é escolha, é decisão. É você optar pelo outro. E quando você opta pelo outro, você tem que estar disposto a viver a dinâmica do amor. Então vai viver sozinho. Também ninguém está te proibindo. Ninguém está te empurrando para o altar. Aliás, muitas pessoas que eu conheço que se casaram sem ter a vocação para o matrimônio, arruinaram as suas vidas por isso. Que a vida na solidão, ela tem o seu valor. Ah, padre, não é assim. Encontro solteiros convictos, totalmente reconciliados, vão fazer outras escolhas que não o casamento. Vão estudar, vão viver para a vida acadêmica, vão viver para a arte. Tanta coisa pode nos envolver, pode emocionalmente nos preencher. Tem gente que não nasceu para o casamento e insiste nele. Porque não tem estrutura humana para o casamento. E não descobriram isso ao longo da vida. Não se educaram para a divisão. Porque quando você vai casar, você precisa estar disposto a viver a divisão. Você tem que estar disposto a se doar, a se dividir. É o que a gente falava aqui, é o serviço. É a realeza do amor. A realeza do amor, não esqueça os romances glamorizados, os contos de fadas, não serão assim. O seu amor será possível. É possível. Mas ele não é o da novela, não é o do filme, não é o do livro. Final feliz só existe nos contos de fadas. O que a gente precisa fazer no dia a dia é construir as oportunidades de sermos realizados uns ao lado dos outros. É assim que funciona. É na contradição. Então, se não estiver disposta a perdoar, não está disposta ao amor. Poderia inventar uma respostinha mágica para você, minha filha, mas não tem. Quer amar? Quer ter alguém ao seu lado? Exercite-se na capacidade de servir. E com o tempo, vai maduramente ensinando o outro a fazer o mesmo. Porque senão não é amor. É assim que a gente vai vivendo. É assim que a gente vai descobrindo os benefícios desse serviço, dessa realeza. Que Deus nos ajude, né? Nós estamos tão caóticos ultimamente. Estamos quase que acostumados ao caótico, como esse meu amigo. Se acostumou tanto ao caótico que sente falta. Não. Nós precisamos despertar dentro de nós a capacidade de administrar o caótico para chegarmos à harmonia que nos faz tão bem. Um relacionamento harmonioso, uma amizade harmoniosa, um namoro harmonioso, mesmo tendo defeitos, um casamento harmonioso, é a coisa mais bonita, é a coisa que mais nos realiza como pessoas. Você pode até pensar, o que mais me realiza na vida? É amar e ser amado. É você ter a satisfação de ter o outro ao lado. É você desfrutar, saber que o outro tem defeito, mas é muito bom estar ao lado dele, porque aquilo que existe de bom prevalece. Que Deus nos ajude nessa luta. Que Deus nos ajude nesse empenho.
Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.